Essa rua fosse minha. Se essa rua, se essa rua. Olá pessoal, aqui é Rômulo Salles e a gente está em mais um episódio do nosso podcast Se Essa Rua Fosse Minha. E hoje a nossa rua está instalada aqui na Praça Nossa Senhora da Conceição, à frente da Igreja Nossa Senhora Conceição, no meio da galera e bem de frente de um trabalho incrível do nosso amigo livreiro que está aqui promovendo o acesso popular para o livro e a leitura. Nossa convidada de hoje é ninguém mais, ninguém menos do que uma mulher queimadense, integrante do coletivo literário Mulheres do Ler, professora, educadora, escritora de contos, a nossa querida amiga Rosângela Honório. Bem-vinda, Rosângela! Obrigada, Rômulo. Obrigada pelo convite. Agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui falando um pouquinho dos nossos livros, da nossa arte literária para o povo queimadense e para todo o nosso país. Rosângela, além de mulher, escritora, professora, é uma mulher queimadense e é uma militante de incentivo ao livro e à leitura nesse território. O coletivo Mulheres do Ler nasce em que momento? Rosângela, conta um pouco para quem ainda não sabe da incrível história desse agrupamento de mulheres tão potentes como vocês são, algumas queimadenses e outras também fora do território geográfico da cidade de Queimados, não é isso? Isso. O coletivo Mulheres do Ler, ele foi criado em 2011. Ele foi criado pela professora, orientadora educacional e pastora Verônica Cunha, que é escritora queimadense, foi ela quem criou. Só que a gente veio fazer uma parceria para criar os livros, a possibilidade das antologias, a partir do ano 2000. Então nós temos aqui o primeiro livro, ano 2000, bem menos quantidade de pessoas, foi o início, né? E foi para falar que tipo de mulher sou eu. E isso foi bem difícil da gente fazer, porque eu não me sentia capaz. Como escrever sobre mim? Que tipo de mulher sou eu? Então, foi feito essa antologia e com isso a gente ganhou um gostinho mais de fazer novas alianças, trazer novas mulheres para fazer parte do coletivo Mulheres do Ler. Quantas mulheres faziam parte da primeira antologia? Ai, foram um pouquinho. Aí no livro só tem 26 mulheres. 25. Mas 26. No caso, algumas mais também faziam parte. E depois foi só ampliando, foi aumentando o número de mulheres. Rosângela, a gente está com um público muito diverso, sabe? A gente tem uma galera que nos acompanha na rede social que é muito conectada com a pauta da cultura. Mas a gente também tem muita gente, inclusive aqui da região da Baixada Fluminense e de Queimado, que não necessariamente é um público conectado com a pauta da cultura ou às vezes com a pauta da leitura e da literatura. Fala pra gente um pouco, para quem não sabe ainda, o que é uma antologia? Pois é um livro e feito por várias pessoas, aqui no caso são só mulheres, né? Temos mulheres queimadense, como a Sandra Remígio também, que é uma escritora maravilhosa, né? E temos outras pessoas também. E fora do nosso território, fora do nosso país, nós temos uma artesã internacional, que é a Iones Malacrida. Olha. Maravilhosa. Ela também faz parte da antologia. Ela escreveu, por exemplo, no primeiro livro foi Que Tipo de Mulher Sou Eu? No segundo livro já foi o Esperançar. Por quê? Nessa época da pandemia. Então foi muito difícil a gente passar por esse processo. Eu tive a minha mãe internada por causa da pandemia. Nós fizemos o lançamento virtual do livro e, infelizmente, a mãe faleceu dias depois. Então ela não pôde ver, eu não pude conversar com ela. Então eu tive um choque, né? E o coletivo serviu para me amparar nesse momento de dor, de sofrimento. E aí a gente vem no 3. Aí já estava mais conhecido. Aí o 3 já foi diferente, porque a gente foi falar do amor, mas não um amor romântico, aquele amor, no caso, de casal. Foi um amor, no caso, pelo próximo. Foi a questão de como você estava vivendo aquela pandemia, como você estava conseguindo lidar com tantas perdas, né? Dentro dos nossos lares, como fora. Eu perdi minha sogra, meses depois eu perdi minha mãe. Então foi bem difícil e eu escolhi duas pessoas que eu acreditei serem importantes para estarem aqui. E nesse livro é mais importante ainda, porque foi quando a gente ganhou a Lei Aldir Blanc com você, lembra? Lembro. Uma política pública importante no nosso país, que foi direcionada para todos os municípios, e foi uma luta no Congresso para que a gente conseguisse assegurar e que a leitura também tivesse espaço para isso.
E esse livro tem na capa os dizeres aqui de algumas frases de algumas mulheres, né? Inclusive tem uma minha. E esse é o único que eu não tenho ainda da trilogia, por enquanto, ainda é uma trilogia, e sei que a gente terá muito mais. Esse é o único livro que eu ainda não tenho do coletivo Mulheres do Lê, Mulheres do Lê 3. Aqui atrás, na contracapa, a gente tem diversas imagens de pessoas que eu tenho certeza que, se você é queimadense, vai se encontrar com algumas delas. É interessante você dizer isso, porque a minha percepção é que é como se o 2 foi na pandemia, o 3, o pós-pandemia, é como se fosse um rescaldo do viver pandêmico, né? E a gente acha que tudo passou, mas não, essas memórias e sentimentos, eles estão aqui, e vocês converteram isso em contos e poemas, é isso? Isso, histórias. No caso, isso aqui foi de entrevistas. Esse foi diferente, foi entrevistas. Eu tive duas entrevistadas. No caso, uma foi a minha comadre, que é madrinha da minha filha mais velha, na qual ela salvou a minha filha de um engasgo de leite materno. E aí ela já pensava em ser enfermeira, e hoje em dia é uma excelente enfermeira, chefe de enfermagem. E ela fez questão dela fazer parte desse livro. E a outra é uma amiga chamada Hermínia. Ela mora no Rio da Fonte. Um histórico de superação maravilhoso, que a mãe ficou internada por causa de problema de câncer. Então ela viu a problematização da mãe dela, o problema de saúde, e de outras pessoas. Então ela passou a ver o mundo de uma outra forma. Que depois que você entra num hospital, onde você vê tantas pessoas morrendo, né, um mundo aqui fora circulando, e lá dentro aquele mundinho bem tenebroso, então ela passou a pensar de uma outra forma. Então eu fiz questão de trazê-la para esse livro, para essa entrevista, de fazer com que ela fizesse parte desse movimento, né? Que é você dar voz e vez para o outro. O que ele passou? Que amor é esse, né? O amor romantizado, tudo bem, mas o amor quando você se entrega pelo outro, aquele amor que você é totalmente incondicional. É minha mãe que está aqui no hospital, ou então, como a Daniele lá, pessoas doentes, pessoas que estavam fazendo a passagem, ela tem que dar a mão e falar para a pessoa para que ela vá em paz. Então isso não tem preço, é estar ao lado da pessoa ali. Ela pegou Covid também, então ela tinha medo de contaminar a família, ela tem um filho, um marido. Então é tudo isso, é viver dentro de um hospital, e é uma classe que é tão desvalorizada, que a gente vê que são os enfermeiros, são os médicos, né? E eles trabalhando ali para tentar conter, também lutando contra o invisível. Porque o vírus a gente não poderia vê-lo a olho nu, mas ao toque as pessoas poderiam ser contaminadas. Então o abraço se tornou algo assim que a gente queria muito ter. Quero dar um abraço naquela pessoa, quero dar um abraço na minha mãe, no meu pai, no meu filho, e você ser limitado, você ser simplesmente tirado desse seu direito, porque senão poderia ser contaminado ou contaminar alguém. É interessante, Rosângela, que se o mundo e o nosso país não reconhecia o poder da arte, da cultura, a importância da leitura, na pandemia quase todo mundo em algum momento se encontrou com o valor e com a potência que isso tem, né? Porque a gente não conseguia chegar nas pessoas, mas os livros conseguiam chegar, as lives, né? O filme conseguia chegar, a live conseguia chegar, a arte de fato salvou muitas vidas do desdobramento, às vezes, de um confinamento que a gente vivia, né? E a gente ficava doente com a transmissão de um vírus, mas a gente também ficava doente emocionalmente, sim, né? Mentalmente, sim, psiquiatricamente, né? Doenças psicossomáticas aumentaram muito devido ao fato da pandemia. Rosângela, você sempre escreveu, você sempre trabalhou com literatura ou não? Em que momento isso acontece na sua vida? Então, eu gostava de escrever versinhos. Gostava de escrever versos, amava as traduções lá na rádio 98 FM, Cool Times 98 FM. Eu sou dessa época, amava tudo isso, mas eu me encontrei mesmo de verdade nesse período, quando o coletivo mesmo me deu essa oportunidade de estar ali, de colocar no papel, porque é fácil às vezes você falar. Por exemplo, eu poderia falar muito bem de você, falar bem de outra pessoa, mas como falar de mim? Como falar de Rosângela Honório? Quem é essa Rosângela Honório? De onde vem? Para onde vai? Até onde pretende chegar, né? Então aí eu tive a oportunidade de fazer o livro 4, de ser uma das organizadoras. Então tem meu nome aqui na capa, Rosângela Honório.
Entendeu? Então, assim, eu tive esse contato com essas 54 mulheres que são autoras nesse aqui, são todas elas aqui, entendeu? E aí a gente pôde falar um pouco de Lélia Gonzalez. Exatamente. Entendeu? E aí eu comecei a entender que eu preciso estar em algum lugar. Não é alguém que tem que dizer onde eu tenho que estar, que eu tenho que limitar. Eu sou, como servidora pública, eu ouvi de uma diretora que a sala dos professores não era um lugar para eu ficar. Era um lugar para eu entrar, limpar e sair. E aí aquilo ficou na minha mente. Eu falei, ué, mas a limitação, eu passei a entender anos depois que a limitação era da pessoa, da diretora que falou isso para mim. Não era a minha limitação. Eu posso entrar, posso limpar e sair, como eu posso ficar, posso estudar, posso ler, posso organizar, entendeu? Então, assim, é a questão de que aquilo que o outro falou para você, determinou para você, se aquilo você se agarra e pega. Não. Os espaços que foram criados não foram realmente para nós, né? Em razão disso, tá escrito aí, ó, da Lélia Gonzalez, que eu amo. Em razão disto, a luta é garantir os nossos espaços que, evidentemente, nunca nos foram concedidos. Ninguém nunca concedeu um espaço pra gente na cultura, de verdade. O espaço que eu tive foi quando você chegou. O espaço que eu tive foi quando eu participei da Flipa. Né? A Fliba, essa feira literária, né, da Baixada